Bom, olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal e a esse espaço chamado Papo de Hangar. Hoje eu tenho imenso prazer de receber a Adriana de Nadai. Adriana, muito obrigado por ter aceito o convite, por estar aqui com a gente. E fala um pouquinho quem é a Adriana, fala um pouco da sua trajetória profissional e seja muito bem-vinda novamente. Legal, obrigada, Thiago. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e fazer parte dessa sua iniciativa. Muito bom. Bom, eu sou a Adriana, eu sou formada em pedagogia, né? Minha base aí foi a pedagogia. Depois fiz especialização em andragogia, que é a educação de adultos, né? Então, eu estudei um pouquinho de educação de crianças com a pedagogia e depois me debrucei um pouquinho na educação de adultos. Sou especialista também em gestão de pessoas e atualmente, não faz muito tempo, eu fiz o processo de formação em coach, né? Que sou coach hoje de vida, que a gente fala, que é life coach, coach de líderes, que eu ajudo líderes a desenvolver aí na carreira, quem já atua e quem pretende atuar, e algo um pouquinho fora, né? Que é o coach de emagrecimento, que eu atuo hoje em um dos programas, o maior programa, na verdade, de emagrecimento do Brasil, que eu faço parte hoje também. É um pouquinho fora, mas é numa linha comportamental, trabalhando com mindset, então não sai muito da linha aí da gestão de pessoas e tudo mais. Bom, falando um pouquinho da minha trajetória profissional, eu iniciei na Embraer, né? A Embraer é uma multinacional, entrei na Embraer para atuar na área de recursos humanos. Então, eu trabalhei lá por 7 anos consecutivos, fiquei totalmente dedicada à área de recursos humanos, atuando primeiramente na área de treinamento e desenvolvimento, então formação de multiplicadores, atuando em ministrar treinamentos e tudo mais, e também na própria logística desses treinamentos, né? Foi maravilhoso começar numa empresa como essa e me desenvolver enquanto profissional. Quando eu estava já há uns 5 anos na empresa, quase 6 anos, eu fui convidada para fazer parte de uma área de recrutamento e seleção, que é aí um dos subsistemas de RH, né, no qual eu atuei também como analista de recrutamento e seleção, apoiando mesmo nas contratações, fazendo entrevistas, processos internos, processos externos, contratação desde engenheiros, né, até técnicos, pilotos de aeronaves, enfim. Foi muito enriquecedor. Saindo da Embraer, eu entrei numa rede de supermercados, hoje uma rede no setor varejista, então eu saí totalmente do ramo da aeronáutica, né? O Thiago conhece bem como que funciona, um público muito diferente, e fui para um ambiente extremamente dinâmico, extremamente rotativo, que é o varejo, né? Que é um público bem diferente. Hoje eu estou nessa empresa, eu estou lá há 3 anos, vai fazer 3 anos agora em agosto, e nessa empresa também na área de recursos humanos, então não saí do recursos humanos, amo pessoas, amo gente, atuei na área de treinamento nessa empresa, atuei na área de recrutamento e seleção também, e hoje, recentemente, faz 2, 3 meses, que eu estou como Business Partner, que é um parceiro do negócio, né? A gente chama de BP, que é muito interessante, uma área bem diferente, estratégica, né? Então, hoje eu estou atuando como BP. Então, essa é mais ou menos a minha trajetória. Eu passei por 2 empresas, com ramos diferentes, né? Com intenções diferentes, com propósitos diferentes, porém, dentro do RH aí, nos subsistemas de treinamento e de seleção. Legal. Então, eu vou aproveitar essa sua experiência com recrutamento e seleção e vou fazer a ponte com o momento atual que a gente está vivendo. Então, Sim. Eu queria ouvir um pouquinho de você. Essas pessoas, por exemplo, que vão ter que agora parar e sentar e revisar o currículo, ou até mesmo aquelas que vão preparar pela primeira vez, quais seriam as suas dicas? Quais pontos talvez dar mais atenção? Perfeito, Thiago. Essa é uma excelente pergunta, uma excelente provocação. Eu recentemente utilizei de uma rede social que eu tenho, né, que é o Instagram, que hoje é bem utilizado,
para realmente fazer uma provocação nesse sentido, em perguntar para as pessoas o que elas tinham dúvida e tal, e veio muito isso, né? A maioria das perguntas e depois até das conversas ali por WhatsApp, por celular, era sobre o currículo, né? Porque é o primeiro, é o seu cartão de visita, né? É aquilo que você se apresenta primeiro, e ele nos diz muita coisa, né? Então as pessoas com muita dúvida do que coloca, do que não coloca, fica grande, fica pequeno. Adriana, isso faz sentido, isso não faz. Então a sua pergunta é muito pertinente, e o cenário que nós estamos nos convida a olhar para ele com um olhar um pouquinho mais criterioso, né? Tipo, opa, peraí, o que será que tá falhando? O que será que eu preciso colocar? Então, vou aproveitar e trazer algumas dicas que, ao meu ver, né, sempre que eu atuei como recrutadora, tanto numa empresa do segmento aeronáutico, como numa empresa no segmento de varejo, eu sempre me atentei para esses dados aí. Eu acho que o principal é ele estar atualizado, né? Todos os dados, parece meio clichê falar isso, mas eu já peguei muitos currículos desatualizados. Então, você realmente se debruçar em colocar todos os dados ali atualizados, né? Todas as informações ali bastante congruentes com aquilo que você está vivendo. Então, dados pessoais é super importante, né? Então, ali nome, telefone, já peguei currículo sem telefone. E aí, como é que você estabelece uma conexão, né? Super difícil. O e-mail, porque às vezes a gente faz esse contato. Adriana, não tem o e-mail, né? Não tem problema. Tem muitas pessoas que, dependendo do ambiente, o varejo, por exemplo, não tem, mas que você tenha um contato ali, o endereço atualizado. Cuidado com o e-mail, né? Oi? Cuidado com o endereço de e-mail, né? Exato. Tem ali os mais profissionais e tem aqueles mais infantis ou até mesmo de brincadeiras, então cuidar, porque a gente acaba analisando, né? Você já define um perfil através desse... É o primeiro contato que você tem com um candidato, né? Então é o cartão de visita mesmo. Exatamente. Então é super importante que você cuide ali, que tenha um endereço profissional. Se você não tem, né, e precisa mandar um currículo, pegue de alguém que você tenha, né, uma certa familiaridade ali para poder acessar. Então isso é super importante, e isso já vem no topo, né? Isso já vem lá em cima, já como, sou eu, meu nome completo, minha idade, meu telefone, onde eu moro, enfim, onde é que eu encontro essa pessoa. Então, são informações básicas que aparecem em primeiro lugar e não em último, né? Eu acho que essas informações são básicas e aparecem em primeiro lugar. Uma outra questão que a maioria que eu vejo não coloca, mas que não só eu, Adriana, mas os colegas de trabalho que eu tenho interface comentam, é a importância de ter o objetivo. Eu vejo muitos currículos que as pessoas, e tudo bem, não estou julgando, né? Elas fazem um currículo para todos os lugares. Então, ela envia para uma empresa para trabalhar numa loja, de vender algumas coisas, ela envia para uma empresa. Ela envia para o consultório odontológico e ela envia para uma multinacional. E aí ela envia o mesmo. E aí fica um pouquinho sem muito fundamento, né? Não vejo muito assim um envolvimento com o candidato em querer aquela vaga, em querer aquela empresa. Então, o objetivo é essencial. Depois desses dados, colocar o objetivo. Como assim, Adriana? Por exemplo, eu vou dar um exemplo meu, certo? Eu atuo, acabei não comentando com vocês aqui, mas eu atuo como professora universitária em algumas universidades aqui da região. Se eu for enviar um currículo para uma universidade, o meu objetivo vai ser atuar como professora universitária nas disciplinas tal. Beleza? Beleza. Adriana, agora eu estou pensando, Adriana, em atuar numa empresa em RH. Então, eu tenho essas duas ramificações, mas agora eu vou enviar para uma empresa comum, mas para atuar no segmento de RH. Então, como que vai ser o meu objetivo? Atuar como analista, na área de recursos humanos, né, contribuir com a empresa nas áreas... Deu para entender? Então, assim, ter esse discernimento de onde é que eu vou enviar esse currículo, eu ter uma especificidade. Então, isso é objetivo. E o objetivo sempre começa com verbo. Atuar, desenvolver, trabalhar, né, criar, atuar, ministrar. É sempre com um objetivo que mostra ali um verbo, né, que mostra uma ação no infinitivo,
onde você vai atuar. Então, essa dica eu acho super importante. Muita gente não usa, não tem isso no currículo, mas o meu olhinho brilha quando eu vejo ali um currículo com objetivo. Cuidado, né, com a informação, não florear muito, mas de novo, a gente está falando de um cartão de apresentação que ali já pode ser um oi bem dado, né? Exatamente. Então, é super importante que tenha ali informação básica, sucinto, mas que tenha esse objetivo. Logo depois do objetivo, é importante que você nos conte sobre o seu histórico profissional, né? Então, assim, e a gente sempre fala que tanto o histórico profissional quanto o histórico acadêmico, que seria onde você estudou e tudo mais, seja em ordem cronológica. O que isso quer dizer? O mais recente primeiro e o mais antigo por último. Tem gente que faz o contrário, né? Coloca lá, 1996. Opa, isso já faz um tempão. Então, assim, vamos colocar 2019, 2018, enfim, a sua última atuação, tanto profissional quanto em termos de estudo, vem primeiro, e depois, né, a sua primeira inserção no mercado de trabalho, a sua primeira faculdade ou curso, enfim, lá embaixo. Então, essa ordem também ela é bem-vinda para eu bater o olho e já ver o que foi a última coisa que você fez, para depois eu entender, né? Então, isso também é super importante. Então, dados pessoais lá em cima, objetivo, um histórico profissional e um histórico acadêmico. É importante que você coloque conhecimentos, por exemplo, de idiomas, caso você tenha, né? Então, aí, o inglês, um francês, dependendo para onde você vai enviar, isso é bem-vindo. Então, é ali embaixo que você coloca. Informática, né? Conhecimento de pacote Office. Ou, eu tenho ali uma habilidade com um certo programa. Insere, dependendo onde você vai, faz muito sentido isso. Então, as suas habilidades são super interessantes. Adriana, é legal eu colocar se eu já fiz um trabalho voluntário? Dependendo da proporção dele, né? Se ele é um pouquinho congruente com aquilo que você está buscando, faz sentido. Eu, Adriana, por exemplo, sou rondonista. Eu fiz parte de um programa chamado Rondon, que é um programa muito grande, e que eu tenho o maior orgulho de falar e o quanto isso me trouxe muita maturidade. Então, eu sempre coloco ele no currículo, porque na hora da entrevista eu vou ter muito orgulho em dizer e acredito que é uma cerejinha do meu bolo ali. Então, eu coloco, né? Então, é importante você ter esse discernimento em colocar essas informações ali embaixo, né? Uhum. Tem gente que pergunta muito sobre fotos. Tem recrutador que gosta, tem recrutador que não gosta, isso é muito relativo. Tem empresas que querem, tem empresas que não fazem questão. Eu, Adriana, opto que elas são desnecessárias, né? Não foco nisso, não é isso que me chama a atenção. Porém, eu já estive com muitos gerentes que falaram: Adriana, não tem nenhum currículo com foto? Né? Então, assim, vai muito da pessoa, da análise. Mas eu, enquanto recrutadora, considero elas desnecessárias. E se forem colocar, que sejam fotos profissionais, né? Como nada se fosse de passaporte, vai. Exatamente. Nada de fotos em festas, com roupas muito ousadas, principalmente as meninas, né? Homens sem camisa. Adriana, mas imagina, mas eu já vi. Né? Então é importante a gente deixar claro isso aí. Então elas são desnecessárias, mas caso você opte por colocá-las, que sejam bem coerentes aí com a proposta, né? Estamos enviando para arrumar um trabalho, né, algo aí profissional. Então vamos cuidar aí para que seja congruente, né? Então, pensando no currículo, é isso. Dica final, economiza, né? Seja sucinto, que você tem mais chances aí de ser convidado para uma entrevista. Legal. E aí, só uma dúvida que surgiu, quando a gente fala da ordem cronológica, você acha legal separar a parte profissional da acadêmica, ou naturalmente a da acadêmica meio que vem antes da profissional? Não sei. O que você acha? Isso, é importante você separar, e aí vai muito assim. A formação, ela sempre acontece antes, né? A formação acadêmica antes do trabalho. Então, ela pode vir antes. Mas não tem muito... eu vou bater o olho meio que nas duas. Eu vou ver uma congruência, na verdade. Então, assim, o cara fez técnico em eletrônica. E aí ele trabalhou como trainee na Embraer por tanto tempo.
vendo uma congruência. Então, eu vou ver elas concomitantemente. Então, não importa muito a ordem, mas é importante que elas estejam separadas, né? O que é profissional e o que é ali escolaridade, acadêmico e tudo mais. Mas que haja uma congruência. Teve gente que já me perguntou, Adriana, eu fiz um curso de culinária em tal lugar, foi super famoso e tal. Dependendo do que ele está buscando, não faz sentido ele colocar, entende? Porque não edifica, né, ali. Mas dependendo de onde ele está buscando, e aí ele pode dizer isso numa entrevista, né? Sei lá, tá conversando coisas mais pessoais. Eu amo cozinhar, eu até fiz um curso de culinária, né? Você aproveita isso na fala, mas talvez no currículo não seja congruente com aquilo que você esteja buscando. Então, havendo congruência, não tem problema em relação à ordem, Thiago. Ele acaba remetendo ao próprio objetivo que você comentou de já estar logo no início, né? Perfeito. Legal. Perfeito, isso mesmo. Bom, e aí então, currículo bem feito, sucinto, coerente, surge a oportunidade da entrevista.